Provérbios 7. Vivemos em uma sociedade que diz que o sexo é apenas uma fonte de prazer. Mas Provérbios 7 faz um alerta. Quando a sexualidade é vivida sem a sabedoria de Deus, ela pode destruir uma vida. Hoje, vamos descobrir por quê. Salomão, neste capítulo, nos conta a história de um jovem inexperiente que passava por uma rua perto da esquina da casa de uma mulher casada, quando foi abordado por ela. Essa mulher o convidou para se deitar com ela, usando palavras sedutoras. Vamos ler essa história e descobrir o que realmente aconteceu. Entrando aqui no texto de Provérbios, no capítulo 7, usando a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, vamos ler a partir do verso 6. Salomão aqui conta para nós uma história. Ele fala a respeito de uma história. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela, ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Veja, a mulher foi atrás dele. Ele não estava pensando em nada, mas ela o avistou e ela foi atrás dele. Ela foi em direção dele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela avistou ele, ficou carregada de malícia e foi atrás dele. Ela era espalhafatosa, ou seja, as roupas que ela estava usando chamavam a atenção e sem vergonha, e estava sempre andando pelas ruas. Quando o rei Salomão diz que ela estava sempre andando pelas ruas, quer dizer que ele já tinha visto essa mulher várias vezes fazendo isso, circulando pelas ruas. Ela ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Esse versículo 12 confirma que o rei Salomão já tinha visto essa mulher várias vezes. Algumas vezes na esquina, outras vezes ela ficava numa rua, outras vezes ela ficava na praça. Ela estava sempre por ali. Ela chegou perto do rapaz. Ela foi em direção a ele, ela foi para perto dele. E quando ela chegou perto, ela o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, ela disse: paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. Em outras palavras, eu fui à igreja, paguei os meus votos, ofereci o sacrifício a Deus, estou limpa com Deus. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Veja a proposta dessa mulher. Eu estava procurando você. Eu queria encontrar você e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. A proposta dela não é uma vida feliz, mas apenas alguns momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. E num instante, veja,
num instante. Lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra num alçapão sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Voltando aqui para o nosso estudo, percebe-se que esse jovem era inexperiente. Ele estava despreparado para enfrentar aquele discurso sedutor. O problema daquele jovem não era apenas a tentação. O problema era que ele chegou à tentação sem estar preparado para enfrentá-la. O texto nos diz que aquela mulher o encontrou, o agarrou, o beijou, falou de sua casa preparada, de sua cama perfumada e o seduziu com muitas palavras. Poderíamos, por imaginação, embora o texto não diga, pensar que ela talvez estivesse usando um perfume marcante, uma maquiagem cuidadosamente preparada, um tom de voz envolvente e toda a aparência necessária para despertar ainda mais o desejo daquele jovem. O texto não afirma esses detalhes, mas mostra claramente que ela utilizou todos os recursos de sedução que tinha à disposição para convencê-lo. Imagine aquele momento, depois do abraço, do beijo e das palavras sedutoras, os sentidos daquele jovem certamente foram fortemente despertados. Em vez de reagir imediatamente e fugir, ele permitiu que a situação avançasse. Foi então que, sem resistência, passou a segui-la, como Salomão descreve, como o boi que vai ao matadouro. Ou seja, ele foi caminhando para sua própria destruição sem discernir o perigo diante de si. O que faltou para esse jovem foi justamente aquilo que Salomão apresenta nos primeiros versículos deste capítulo: a sabedoria do Senhor. Vamos ler os primeiros versículos de Provérbios 7. Voltando para Provérbios 7, os primeiros versículos recomendam, orientam, ensinam o seguinte: Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Então ele diz: lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo. Faça o que eu digo. Não apenas escute, mas faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Agora vem o conselho dele. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo, porque eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. A recomendação de Salomão, então, é: trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Então, prepare-se, receba a sabedoria,
guarde no coração, guarde como quem protege os olhos. Tem um detalhe aqui nesse versículo 4. A sabedoria está em letra maiúscula e o entendimento está em letra maiúscula também. Trate a sabedoria, em letra maiúscula, a sabedoria como sua irmã. Quem é a sabedoria? É Jesus. Jesus se revela, ele é a palavra de Deus, que é a nossa sabedoria. Trate Jesus como seu irmão. Jesus, na verdade, é o nosso irmão mais velho. Como filhos de Deus, Jesus veio e morreu em nosso lugar, assumindo o seu papel de primogênito, de ser o filho mais velho. Ele morreu para dar vida a todos nós. Trate Jesus, ele é sabedoria, como seu irmão. E o entendimento, quem dá o entendimento para o cristão? É o Espírito Santo. Então, trate a sabedoria, tenha Jesus como seu irmão e o Espírito Santo como seu melhor amigo. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento, aqui o entendimento com letra maiúscula, como seu melhor amigo. Caminhe com Jesus como seu irmão e com o Espírito Santo como seu melhor amigo. Ouça quando o Espírito Santo alerta. Não passe por essa rua. Fuja dessa pessoa imoral. O alerta é tanto para o jovem quanto para a jovem. O jovem e a jovem independe da idade. Tem pessoas que têm 30, 35, 36 anos, mas também não atentam para os perigos dos relacionamentos perigosos. Existem pessoas que até já caíram em relacionamentos com uma pessoa imoral que as seduziu, mas continuam repetindo esse mesmo erro. Voltando ao nosso estudo de hoje, o que faltou para esse jovem foi justamente aquilo que Salomão apresenta nos primeiros versículos deste capítulo: a sabedoria do Senhor. Ter a sabedoria do Senhor, o Senhor Jesus como nosso irmão, e o entendimento, o Espírito Santo como melhor amigo. Antes mesmo de contar essa história, Salomão faz um apelo: meu filho, guarde as minhas palavras, conserve os meus mandamentos, diga à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. É como se ele estivesse dizendo: ei, você que é jovem, jovem aqui é você que é inexperiente, que ainda tem sido imprudente. Ei, você que é jovem, você que ainda é inexperiente, e também você, agora um alerta para você que é pai, para você que é mãe. Preparem-se, você que é pai, você que é mãe, alerte seu filho, alerte a sua filha sobre as pessoas imorais. Alerte, converse sobre esse assunto. Armem-se da sabedoria de Deus, porque se você tiver a sabedoria como sua irmã e a inteligência como seu parente, estará equipado com as armas e as ferramentas necessárias para reconhecer, para identificar a sedução antes que ela o domine e evitar o caminho da própria destruição. A tentação não aparece apenas nas ruas, nas praças, na escola ou no trabalho. Hoje ela pode chegar pelas redes sociais, por filmes, séries, músicas, aplicativos de relacionamento e por pessoas que se aproximam com intenções escondidas. Ei, jovem! Ei, adolescente! Preste atenção nas pessoas que chegam perto de você. Preste atenção no tipo de conversa
no tipo de proposta que chega até você. Não aceite continuar a conversar com propostas indecentes. Saia correndo. Saia de perto. Fuja quando você percebe o perigo. Se você ficar parado sem reação, se você ficar parada sem reação, a pessoa que é do mal não vai parar. O texto mostra que o jovem ficou parado escutando aquela mulher. Então ela foi avançando, agarrou ele, beijou ele, seduziu ele. O mal não para. O mal é ativo. Se você não for alerta e atento e atenta, o mal derruba, destrói, aniquila a sua vida. Arme-se da sabedoria e do entendimento. E há um detalhe muito interessante nesse texto. Essa mulher, ela diz ao jovem: hoje eu paguei os meus votos. Ou ela estava mentindo, que ela foi e pagou os votos, ou realmente ela havia participado do culto e cumprido seus votos religiosos. Isso nos ensina uma lição importante. Preste atenção nessa lição. Nem toda aparência de espiritualidade é acompanhada de um caráter transformado. A tentação pode surgir até mesmo por meio de alguém que se apresenta como religioso. Existem pessoas na igreja que dizem que são cristãs, usam roupa cristã, mas por baixo dos panos, por trás, carregam a malícia, a maldade, a destruição. Outro detalhe impressionante é que o texto mostra que ela saiu à procura dele, ela foi à procura dele. Ela o encontrou, ela o agarrou, ela o seduziu. Isso revela um princípio importante: o mal é ativo. Ele procura oportunidades, ele vai à caça dos inexperientes. Por isso, pais, preparem seus filhos antes que o mundo converse com eles. Isso me faz lembrar de outro texto em Provérbios. No último capítulo do livro, encontramos a mãe do rei Lemuel ensinando seu filho. É interessante notar que o primeiro conselho registrado que ela dá ao futuro rei não é sobre política, guerra ou administração do reino. Ela diz assim para o filho dela, que era rei: não entregues a tua força às mulheres, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Isso está em Provérbios, capítulo 31, versículo 3. O primeiro conselho que a mãe do rei Lemuel deu para o seu filho: não entregues a sua força para as mulheres. Preste atenção na sua vida relacional, na sua vida sentimental. Preste atenção nisso, porque isso pode arruinar a sua vida. A vida sentimental, uma decisão errada nas suas emoções, pode acabar com o seu reinado. Depois ela dá outros conselhos, mas o primeiro conselho: não entregues a tua força às mulheres, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Você que fica pensando em vida sentimental, preste atenção, tome cautela. Veja que tanto Salomão quanto a mãe do rei Lemuel tinham a mesma preocupação: preparar os jovens antes da batalha, e não apenas tentar ajudá-los depois da queda. Quando uma pessoa cai nessa armadilha, o prazer experimentado pode levá-la a desejar repetir aquela experiência. Em alguns casos, ela entra em um ciclo de busca constante por novas aventuras, tornando-se prisioneira dos próprios desejos. Aos poucos, os relacionamentos passam a ser descartáveis. O compromisso perde o valor e a pessoa encontra cada vez mais dificuldade para construir uma família sólida, saudável e abençoada por Deus. É por isso que Salomão insiste tanto na preparação. A sabedoria não serve apenas para nos tirar dos problemas. Ela nos impede de entrar nelas.
de entrar neles. Conclusão: esteja preparado, esteja munido da sabedoria e da inteligência de Deus. Seja amigo do Espírito Santo. Seja irmão da sabedoria que é Jesus. E amigo, tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo. Guarde a palavra é o próprio Senhor Jesus. Guarde a palavra, os seus ensinamentos em seu coração. Ensine seus filhos enquanto ainda há tempo. Porque a pergunta não é se a tentação virá. A pergunta é: você estará preparado quando ela chegar? Você estará preparado quando a tentação aparecer? Você estará pronto para reagir de maneira correta quando a tentação bater à sua porta? Você que é pai, você que é mãe, seus filhos estarão prontos para responder aos ataques do mal, porque o mal, ele vem. E lembre-se, se a tentação chegar antes da sabedoria, o risco da queda aumenta. Se a tentação chegar antes da sabedoria, esse jovem, ele estava desatento, ele estava sem a sabedoria. Se a tentação chega antes da sabedoria, o risco da queda aumenta. Prepare-se com sabedoria. Seja amigo do Espírito Santo. Mas, quando a sabedoria chega primeiro, ela se torna uma proteção para a vida inteira. Deus abençoe a sua vida grandemente. Compartilhe essa mensagem, esse alerta, para que mais vidas escapem das ciladas, das tentações que vêm do mal. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Convido você a prosseguir nos próximos dias na leitura dos capítulos de Provérbios. Que Deus ilumine sua vida grandemente sempre. Amém.